Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos primeiros 5 versículos deste capítulo. João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Diz assim a santa palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter um momento de oração. Soberano Deus, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos por teu imenso poder, pelo teu cuidado também com nossas vidas, teu amor, tua graça e misericórdia que são dispensados a todo instante sobre nós, ó Pai. E neste momento, ó Pai, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta manhã, Senhor, para adorar o teu santo nome, para cultuar a ti, Senhor, segundo a tua santa convocação, ó Deus. Também te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de termos diante de nós a tua palavra aberta, lida, Senhor. E pedimos, ó Pai, neste momento, Senhor, aplica a verdade da tua palavra ao nosso coração e à nossa mente, de forma que sejamos transformados por ela. Que a tua palavra, ó Pai, nos faça mudarmos a nossa vida, Senhor, de forma a vivermos de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, imagine que uma pessoa esteja numa floresta perdida à noite, uma floresta escura, não há nem luz da lua, e ela, apavorada, com medo, sem saber o caminho de volta para casa, durante aquela madrugada, passa aquela madrugada toda nessa situação de medo, de tensão, longe de casa, frio. E durante esse tempo todo em que ela está nessa situação, ela percebe um vulto naquela escuridão. Mas com medo daquilo, ela tenta se manter longe daquele vulto. Até que os primeiros raios do sol brilham na manhã seguinte, e então a floresta começa a ser iluminada. Aquela luz ilumina aquele vulto que ela via durante a madrugada e ela percebe que aquele vulto era o portão de entrada da sua casa. Então ela agora, com o sol iluminando o seu caminho, iluminando o portão da sua casa, ela vai segura, feliz, alegre, voltando para a sua casa, porque encontrou o lugar que ela tanto buscava. Essa certamente é uma ilustração da nossa vida, do que Cristo fez na nossa vida. Cristo iluminou-nos durante nossa noite, durante nossa madrugada de escuridão, de medo e de pavor. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é Jesus para você? Porque para muitos, Jesus não passa daquele vulto na madrugada. Aquele vulto que as pessoas olham, percebem, mas não sabem muito bem o que é, e tem medo. Outros até olham e acham que sabem o que ele é. E outros não têm qualquer noção de quem seja Jesus. Alguns pensam que Jesus é algo e que ele não é. João começa o seu evangelho de uma forma diferente dos outros evangelistas. Enquanto Mateus começa seu evangelho trazendo a genealogia de Cristo até Abraão, e a partir de Abraão narra a genealogia de Cristo. Lucas começa no próprio nascimento de Jesus Cristo. Marcos apenas diz que Jesus é filho de Deus. João nos leva a um período antes da criação do mundo. E João começa o seu evangelho com esta frase maravilhosa, nos impressionando com a pessoa de Jesus Cristo. É interessante notar que até o versículo 17 deste capítulo, João não usa o nome de Jesus Cristo. O nome de Cristo não aparece no texto.
Mas esses primeiros 16 capítulos estão encharcados da pessoa de Cristo Jesus. E muito mais nesses 5 primeiros versículos que nós acabamos de ler. Jesus está aqui exposto. Ele era o Verbo, ele era a palavra, e o Verbo estava com Deus, no princípio. É assim que começa também o livro do Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Jesus Cristo, ele é eterno, ele é a eterna palavra de Deus. Jesus Cristo é o Criador de tudo, nós lemos isso no nosso texto também. É Ele quem revela a luz da vida aos homens, neste mundo tenebroso e escuro. E nós não podemos conhecer a Deus sem que Deus se revele a nós através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Resumindo esses 5 versículos, é isso que nós temos aqui, mas nós vamos olhar para isso com mais detalhes, porque Deus se revelou a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Jesus é a eterna palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a eterna palavra de Deus. Nós precisamos ser claros sobre esse ensino que João está afirmando aqui. Por isso nós vamos ver em primeiro lugar que Jesus é a eterna palavra de Deus, porque Ele é eterno. No princípio, como nós já falamos, nos remete a um tempo antes da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer que no princípio não existia nada, ao contrário do que os evolucionistas dizem, que no princípio existia matéria, e que a partir da matéria as coisas foram feitas. No princípio não existia nada. A única coisa que existia no princípio era o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, observe como João começa o seu evangelho. Ele diz, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é eterno. João escreveu este evangelho para uma igreja que sofria perseguição, para uma igreja que já tinha perdido muitos dos seus referenciais, dos seus apóstolos já haviam morrido. Por volta do ano 80, 85 é que o evangelho de João foi escrito. Uma igreja que era perseguida, uma igreja que já olhava para Jerusalém, Jerusalém já não existia mais. Uma igreja agora desafiada, com a ameaça das heresias surgindo, entre elas, com muita força, uma heresia chamada gnosticismo. E João, então, começa o seu evangelho, trazendo o conforto da grande verdade de que Jesus Cristo é eterno. Ele é Deus. Jesus Cristo é eterno. Ele quer que nós vejamos isso, que na criação, Jesus Cristo já estava lá. Ele é a palavra eterna de Deus. Tanto em João 1.1 quanto em Gênesis 1.1 nós vemos exatamente isso. E é interessante que tanto Gênesis quanto o Evangelho de João, eles não pedem para ninguém se Deus existe. Eles não fazem a pergunta, Deus existe? Eles já chegam com a resposta pronta, Deus existe, Deus é eterno. Deus existe e pronto. Eles não partem de um princípio trazendo uma dúvida sobre a existência de Deus, nem em Gênesis e nem em João. Deus existe, é a pressuposição clássica aqui, pronta do texto. Sempre que a Escritura faz uma afirmação a respeito de Cristo, a respeito da sua eternidade, você pode ter certeza que heresias surgirão para combater essas afirmações. Na história da igreja, nós tivemos um herege chamado Ário, e que talvez eu poderia explicar para vocês qual era a heresia que Ário pregava. Mas vocês conhecem os discípulos dele na atualidade. São os testemunhas de Jeová. Eles dizem que Cristo não é Deus, que Cristo não é eterno, que Cristo nasceu na história. E eles se baseiam no texto de Paulo, que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, quando ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E eles pegam essa palavra primogênito, dizendo então que ele foi criado. Mas o texto de Paulo aos Filipenses não termina aí.
Nos versículos 16 e 17, Paulo diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos ou domínios, governantes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Se todas as coisas foram criadas por ele, então claramente Cristo não foi criado, ele é eterno. Então Paulo explica o que ele diz no versículo 15 com primogênito, dizendo que ele é o primogênito no sentido de que nele todas as coisas foram criadas. Nele e por ele e para ele todas as coisas foram criadas. O que João enfatiza aqui no nosso texto no versículo 3, é a mesma coisa, quando ele diz: sem ele, nada do que foi feito se fez. Obviamente, Jesus Cristo não foi criado. Obviamente, Jesus Cristo é eterno. O texto bíblico nos ensina isso, o texto bíblico nos apresenta isso. Porque se Cristo foi criado, se Cristo não é Deus, se Cristo não é eterno, todo o Evangelho de João torna-se uma heresia. Todas as Escrituras tornam-se heresia. Porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é eterno. Nunca houve um tempo em que Cristo não existisse, em que a palavra, em que o verbo não existisse. Jesus Cristo é Deus eterno. E mais, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. João continua dizendo que a palavra estava com Deus. E aqui essa expressão com significa que ele estava muito próximo de Deus, mostrando que ele era Deus, mas uma pessoa diferente. E aqui nós entramos no grande mistério da Trindade. Mistério por quê? Porque nossa mente finita, ela não consegue compreender esse grande mistério da Trindade. De que Deus são três pessoas, mas apenas um Deus, e não três deuses. Mas Jesus Cristo é Deus, e Ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós vemos isso no próprio relato de Gênesis da criação. João está fazendo nos lembrar disso. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí ele começa a narrar a criação. E como que ele narra a criação? Com um verbo que aparece muitas vezes no primeiro capítulo de Gênesis: haja. E as coisas aconteceram, houveram. O haja, aquele verbo, João está nos dizendo que era o Cristo agindo na criação. Tudo foi criado por Ele e por meio dEle. Deus criou tudo o que existe através da Sua palavra. E a Sua palavra é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a segunda pessoa da Trindade. No versículo 2, João repete as duas primeiras frases que nós vemos no versículo 1, tanto para dar ênfase quanto para garantir que nós entendemos o que ele está dizendo. A palavra estava no princípio com Deus, enquanto que a palavra é o próprio Deus. A palavra, ela é Deus, mas ela é distinta de Deus. Duas pessoas. Na verdade, nós sabemos que a Trindade são três pessoas, né? Mas aqui nós estamos falando dessas duas pessoas, Deus Pai e Deus Filho. Embora as nossas mentes finitas e ignorantes quanto às coisas de Deus não possam compreender esse mistério da Trindade, as Escrituras deixam claro que Deus, Ele é um Deus que existe em três pessoas distintas. E isso precisa ficar muito claro. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, mas Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas não são três deuses. Jesus é Deus. E essa é a terceira frase que João nos apresenta aqui. Ele, o Verbo, a palavra, era Deus. Nada mais alto poderia ser dito aqui. Nada mais maravilhoso poderia ser dito aqui. Tudo que pode ser dito sobre Deus pode ser dito sempre, adequadamente, sobre Cristo Jesus. Porque Cristo é a expressão exata de Deus.
Tudo que nós falarmos sobre Cristo, nós estaremos falando sobre Deus. Cristo é a expressão de Deus. João não está apenas dizendo aqui para nós algo que Cristo tenha algo divino nele, que Cristo tem alguma coisa, uma fagulha divina. Não, ele está nos dizendo que Cristo é Deus. Cristo é Deus. E ele faz isso de forma enfática. E nós podemos perceber isso quando estudamos o texto no seu original, na sua língua original em que foi escrita no grego. Existem muitas outras passagens nas Escrituras que proclamam Jesus Cristo como Deus, e nós sabemos disso. No próprio Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 18, os judeus tentaram matar Jesus, porque ele estava se fazendo igual a Deus. E a resposta que Jesus dá, ele não os corrige, dizendo algo do tipo assim: não, vocês não entenderam bem, eu não quis dizer isso. Eu não quis dizer que eu sou Deus. Não, ele não diz isso. O que ele afirma no versículo 22 e no versículo 23 de João 5 é que o Pai deu ao Filho todo o julgamento para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Essa era uma afirmação ousada de Cristo. Na história, no Evangelho de João, na história do Evangelho de João, a forma como o evangelista João organizou as histórias de Cristo, é nessa afirmação que a perseguição a Cristo se inicia. É quando ele afirma que ele é Deus, que as coisas começam a ficar difíceis no seu ministério. Os judeus começam a o perseguir. Essa é uma afirmação de Cristo ousada, mas é uma afirmação da sua divindade. Ele é Deus. No clímax do Evangelho, quando Cristo já ressuscitado, lá no capítulo 20, no versículo 28, quando Tomé, depois de duvidar da ressurreição de Cristo, tem aquele encontro maravilhoso com o Cristo ressurreto, Tomé reconhece isso dizendo o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece a divindade de Cristo naquele momento. E aqui nós não temos, como explicam as testemunhas de Jeová, Tomé usando o nome de Deus em vão e cometendo um pecado aqui na sua afirmação. Até porque se ele tivesse feito isso, Cristo o teria corrigido naquele momento. Mas Cristo não o corrige, porque ele estava afirmando aquilo que é a grande verdade. Cristo é Deus. Cristo confirma a afirmação, a profissão de fé, a confissão de fé de Tomé, dizendo: sim, eu sou o Cristo ressurreto, o Cristo Deus. Mais tarde, na ilha de Patmos, o próprio João, o evangelista aqui, quando estava lá preso, ele teve uma visão do Senhor, e nós sabemos dessa visão porque nós temos o livro do Apocalipse, onde ele relata todas as visões que teve. Ele cai diante de Cristo, como se estivesse morto, e Jesus diz a ele: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e o vivo, e eu estava morto, mas ei que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Isaías 44:6 também diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e não há Deus além de mim. Quando Cristo se revela a João no Apocalipse, Cristo usa as palavras que foram usadas pelo profeta Isaías para falarem do Deus Altíssimo, do Deus de Israel. Cristo é Deus. E claramente nós vemos isso no ensino de todas as Escrituras. As ações e as palavras de Jesus são as ações e as palavras de Deus. As ações e as palavras de Cristo são as ações e as palavras de Deus. E se isso não for verdade, toda a nossa fé é vã. Toda a nossa vida cristã, religiosa, não tem sentido nenhum. Assim, então, meus irmãos, aqui no versículo 1, João afirma que Jesus é eterno, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é Deus e também que ele é a palavra, ele é o verbo. Na nossa tradução da língua portuguesa é usado o verbo porque verbo traz a ideia da ação, do haja, né? De não de uma palavra que não tem ação, como um substantivo, por exemplo. Mas no grego, a tradução literal seria a palavra mesmo.
E quando nós vemos Jesus se revelando no decorrer do seu ministério, nós vemos ele se declarando como sendo a própria palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. No versículo 14 desse mesmo capítulo, João claramente faz essa identificação de Jesus. Ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus, o Verbo, a palavra, ele é a própria palavra de Deus, ele é a ação de Deus. Muitas páginas já foram escritas para explicar esse uso da palavra no original grego logos, que é traduzido como verbo na nossa língua portuguesa, tentando usar explicações delas a respeito de como os filósofos gregos da época de João interpretavam esse conceito de logos, que era uma força criadora da natureza, de todas as coisas. Mas o que João faz aqui não tem nada a ver com a filosofia grega da época, helênica da época. O que João faz é pegar o termo que eles usavam e mostrar para eles que eles estavam completamente equivocados quanto ao pensamento do que era aquele logos. E ele usa, então, o conceito judaico, e por isso ele usa a palavra no princípio, para lembrá-los de que no princípio era Deus. No princípio era o Verbo. Esse logos que os gregos tanto falam, que acham que conhecem e que acham que podem expressá-lo, João ressignifica no seu evangelho, dizendo que esse logos, na verdade, é o Cristo que veio e habitou entre os homens, o Deus que habitou entre os homens, que morreu e que ressuscitou. Essa é a grande verdade, é uma ressignificação da palavra logos aqui. E por isso, então, nós podemos compreender que Cristo é a própria palavra de Deus. Há essa ligação clara entre Gênesis 1 e João, capítulo 1, aqui também. O Salmo 33 afirma algo semelhante, quando ele diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E no versículo 9 ele repete: porque falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo apareceu. O Salmo 107 também declara: ele enviou a sua palavra e os curou. A palavra de Deus vai sempre cumprir o propósito para o qual ele a enviou a cumprir. Isaías 55:11 fala disso. Há poder criativo na palavra de Deus. E Jesus é esta palavra. Jesus Cristo é essa palavra de Deus. Enquanto que João chama Jesus de a palavra, ele quer dizer que Deus falou conosco e se revelou a nós na pessoa de Jesus Cristo, o eterno Criador de todas as coisas. Além disso, meus irmãos, considere duas coisas aqui, ainda nesse primeiro ponto. Jesus, sendo a palavra de Deus, ele revela o Deus invisível. Assim como os meus pensamentos não podem ser vistos por vocês, a não ser que eu os expresse em palavras, ou seja, a minha palavra é que expressa o meu pensamento invisível. Cristo, a palavra de Deus, expressa Deus Pai, que é invisível para nós. Ele, como a palavra de Deus, é quem revela como é o Deus invisível. Nós não podemos ver a Deus Pai, mas nós podemos ver a Deus Pai na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade que nós temos aqui. E mais, como a palavra de Deus, Jesus mostra a nossa responsabilidade para com Deus. Hebreus 1, nos versículos de 1 a 2, nós temos lá: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o mundo. Se Deus falou conosco através de Jesus Cristo, que é a sua palavra, se nós tivermos bom senso e bom juízo, nós vamos obedecê-lo. Há responsabilidade nisso. Deus falou conosco. Deus fala conosco através da sua palavra, através de Cristo Jesus. Então, nós precisamos estar atentos ao que Cristo fala. No capítulo 3, no versículo 36 de João,
ele traça essa linha quando ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que desobedece ao Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ignorar a palavra de Deus, para nós, é um erro extremamente grave. Estamos ignorando a Cristo, estamos ignorando a própria palavra de Deus, a palavra autorizada de Deus. Segundo ponto, então, a primeira é que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus Cristo é a eterna palavra de Deus. Segundo ponto, Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas que existem. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós já falamos aqui, que tudo veio a existir por meio dele, que tudo veio a existir através dele, por meio dele, para ele e nele mesmo. Ele existia, ele existe eternamente. E a Bíblia ensina que todos os 3 membros da Trindade, todas as 3 pessoas da Trindade, estão na criação. Nós podemos ver isso no próprio verbo de Cristo, na própria expressão de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, a Trindade está presente na própria criação. E quando Deus faz o conselho, aquele supremo concílio para a criação do homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que nos traz a ideia da Trindade envolvida na criação. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus participou, Jesus Cristo participou da criação, Deus Pai participou da criação. Assim como a pessoa de Cristo não é apenas uma coincidência que Satanás tenha atacado fortemente a doutrina bíblica da sua divindade, como também ataca a doutrina bíblica da criação em Cristo Jesus. Nós vemos isso. Se Deus criou tudo que existe do nada pela palavra do seu poder, então, ao contrário do que os ateus afirmam, Jesus Cristo é Criador, Jesus Cristo é eterno, a matéria não é eterna. Quem é eterno é Deus, e só Ele é. A criação também nos aponta para o incrível poder e a inteligência do nosso Deus. Isso nos mostra que nós somos criaturas finitas e completamente limitadas. E não podemos compreender todos os mistérios de Deus. Por isso nós precisamos nos submeter a Deus, a sua palavra, para sermos instruídos, para sermos aclarados, iluminados sobre qualquer circunstância das nossas vidas. Jesus Cristo é o Criador, Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nosso Salvador. E se Cristo é Deus, isso revela que nós não somos deuses. Nós somos completamente dependentes desse Deus Criador, desse Cristo. É por isso que Cristo, no seu ministério, nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Porque nós somos completamente dependentes desse Deus Criador. Mas, se Jesus Cristo é a palavra eterna de Deus, se Jesus Cristo é o próprio Deus, Jesus Cristo também é o autor da vida. No versículo 4 nós vemos isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É interessante que no Evangelho de João, João usa 36 vezes a palavra vida. 36 vezes. Mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. A palavra vida é usada no Evangelho de João. É verdade que muitas vezes, e aqui principalmente no texto que nós lemos, ele não está usando vida referindo-se à salvação, mas à criação da vida, porque ele está fazendo essa ligação com o Gênesis 1, com a narrativa da criação. Mas a verdade é que no decorrer do texto de João, nós percebemos que ele está fazendo a ligação sim com Gênesis, falando dessa vida que foi criada no início, mas há um duplo sentido nessa vida. Há o sentido também da salvação, porque no desenvolver do seu primeiro capítulo, que a gente chama de prólogo do Evangelho, nós vemos João trabalhando essa ideia. E ele diz que essa vida era a luz dos homens.
Então ele aponta para o fato de que o homem foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus. Ou seja, para a maneira pela qual os atributos invisíveis de Deus, o poder eterno e a natureza divina são revelados na criação, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 20. Mas o que João está desenvolvendo aqui, na verdade, é que Jesus veio à Terra para trazer vida espiritual para os homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados. Se em Gênesis nós temos a narrativa da criação, e no capítulo 3 de Gênesis nós temos a narrativa da queda, o pecado, que tirou a vida do homem, que trouxe a morte ao mundo, em João capítulo 1 nós temos a narrativa da nova vida, da nova criação em Cristo Jesus. Ele estava presente na primeira criação e ele está presente agora como o autor da vida na segunda criação. Ou seja, em Cristo Jesus nós somos trazidos da morte para a vida, da escuridão para a luz. Nele, em Cristo Jesus. Essa é a aplicação que nós temos aqui. Estávamos mortos espiritualmente e Cristo Jesus nos trouxe vida. Ele é a própria fonte dessa vida. Ele é a própria vida. Como Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 4, da sua primeira carta, versículos 4 a 6, ele se refere aos que estão perecendo e ele diz: em cujo caso o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele é aquele que traz a vida. Ele é o Cristo Jesus, autor da vida, tanto da primeira criação, quanto da autor da vida do povo eleito de Deus. Nós somos eleitos na eternidade e nós somos chamados na história. Nós recebemos vida na história, no tempo. Podemos ter sido eleitos na eternidade. Essa é uma verdade das Escrituras e que nós cremos. Mas a verdade também é que antes que fôssemos chamados pela santa vocação do Senhor, pela santa palavra dele, nós nunca havíamos alcançado vida. Estávamos predestinados a ela, mas fomos alcançados quando Cristo iluminou em nossos corações. E então, nós, através de Cristo, somos trazidos à vida. E mais, meus irmãos, nós temos aqui também que Jesus é a única verdadeira luz neste mundo tenebroso. Isso nós vemos no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A palavra que nós temos aqui por compreender ou por prevalecer, como é traduzido na nossa versão das Escrituras aqui, ela pode ter dois significados muito parecidos com a nossa palavra de agarrar. A ideia é que quando há trevas e você acende, por menor que seja a lâmpada, a vela, menor que seja a luz, as trevas não conseguem vencer a luz. A luz sempre prevalece sobre as trevas. E ela iluminará. Pouca luz iluminará pouco, mas iluminará. Muita luz trará muita iluminação. Mas a verdade é que as trevas não conseguem prevalecer contra a luz. Onde há luz, as trevas se dissipam. Essa é a ideia do que João traz aqui nesse versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o grande significado. Nos lembrando mais uma vez de João 1, quando Deus disse, haja luz, e nas trevas houve luz. Mesmo antes de ter criado os luminares do céu. Que às vezes é um detalhe que nós não percebemos no relato da criação. Quando Deus diz haja luz, Ele não criou naquele momento o sol e a lua. Eles são criados mais tarde na criação. A luz precede os luminares.
haja luz e houve luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Este mundo que jaz em trevas, como aquele homem daquela história que contei no início, perdido naquela floresta à noite, na escuridão, precisa de luz. Assim está o mundo em que nós vivemos nos nossos dias. O mundo jaz em trevas, em tenebrosas trevas, e Cristo é a luz que ilumina essas trevas. Nós temos aqui a grande responsabilidade, porque enquanto o mundo não conhece esse Cristo, não conhece quem é Jesus, nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o que pode trazer luz ao mundo. E a nossa responsabilidade é de levar a luz de Cristo a esse mundo tenebroso. E o que nós temos feito com a luz que nós recebemos? Isso nos faz lembrar daquela parábola que Cristo conta, quando ele fala de que a luz, o lampião, a lamparina, não é feita para que você a acenda e a coloque debaixo de um móvel, escondida. Você tem a lamparina e você a acende para quê? Para que coloque no lugar mais alto da sua casa, onde ela possa iluminar todos os cômodos, todos os ambientes dela. Nossas lâmpadas ficam em cima, no teto, exatamente por isso. Porque é a melhor localização para que ela traga iluminação sobre todo o ambiente. O que nós temos feito com a luz que nós temos recebido de Cristo? Será que nós temos feito isso? Ou nós temos escondido essa luz debaixo de um móvel? Bom, eu tenho Cristo, eu conheço a Cristo, e isso é suficiente para mim. E aqueles que estão padecendo nesse mundo tenebroso, na escuridão, com medo, vivendo nas trevas? Devemos pensar sobre essa responsabilidade que esse texto nos traz também. Aqueles que estão nas trevas, eles amam as trevas. E nós precisamos trazer a luz de Cristo para que eles vejam que estão completamente equivocados com essa percepção. Meus irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que o objetivo de João, nessa impressionante descrição inicial do seu evangelho a respeito da pessoa de Cristo, é nos dizer que Cristo Jesus é a eterna palavra de Deus, que Ele é o Criador de tudo, que Ele é Deus, que Ele revela a luz de Deus aos homens, a este mundo tenebroso. E se você já esteve perdido na escuridão, como uma pessoa da nossa história, até que Deus abrisse seus olhos para que você visse a Cristo, cresce em Cristo e se entregasse totalmente a Cristo e entendesse quem verdadeiramente Cristo é. Porque Cristo é Deus eterno. Então, nós devemos crer e nos submeter a esse Cristo e a todo o seu ensino. A palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Hoje, nós não temos mais Cristo presente fisicamente conosco, em corpo, mas o temos presente neste livro. Aqui está a palavra de Deus. Os ensinos do Cristo estão aqui. Devemos nos submeter a Ele. E se você, talvez nessa manhã esteja aqui, ainda esteja naquela floresta à noite, Cristo ainda pareça aquele vulto na escuridão, eu quero lhe dizer que Cristo pode iluminar a sua noite escura. Ele pode trazer luz, pode te iluminar o caminho de volta para casa em segurança, para que você possa descansar seguro nos seus braços e na sua luz, na luz de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos edificados com a santa palavra de Deus. Amém.